recolocando o foguete. Lembre que ele está lubrificado. Vou fazer como você vai fazer quando ele estiver carregado com água, se estiver fazendo lançamentos com água, é claro. Você tem que colocar a base no foguete, não o contrário. Então, calmamente, vai comprimir o seu foguete, de forma que as garrinhas cheguem à altura do anel externo do pescocinho da garrafa, como eu já tinha explicado antes. E agora, simplesmente, tudo que você tem que fazer é subir o caninho branco. E aqui está o seu gatilho, para que a 2,5 metros, 3 metros de distância, depois que o foguete estiver pressurizado e a base perfeitamente fixada ao solo, você dê um simples puxãozinho. E com isso, o gatilho libera o seu foguete, que sairá daqui em alta velocidade, atingindo 100, 200 metros de distância, depende da pressão e do quão bem feito estará o seu foguete. Então, com isso, está finalizada a parte da construção da base Flex para lançamentos de foguetes movidos a ar ou água e ar comprimido ou com vinagre e fermento, ou seja, ácido acético e bicarbonato de sódio. Vamos utilizar para isso 2 garrafas PET. O volume pode ser 1,5 litro, 2, 2,5, 2,75, 3, 300, qualquer volume de garrafas, não importa. Pode ser inclusive garrafa de 600 ml. Fique à vontade quanto a isso. O importante é que as garrafas sejam pressurizáveis, sejam de refrigerantes, né? Pois eles têm gás que pressuriza a garrafa. Então, ela é fabricada de forma a suportar pressões. Assim sendo, de garrafa de água mineral, não recomendamos, pois ela não é preparada, né, para suportar pressões. Bem, uma garrafa será o corpo do foguete propriamente. E a essa garrafa teremos que adicionar uma ponta e as aletas, que vão estar presas numa saia. Ou seja, é muito simples. Então, vamos inicialmente recortar. Essa daqui será o corpo do foguete. E dessa daqui, vamos retirar, então, a ponta, que será utilizada, então, de fato, como ponta do foguete, dentro do qual vai a carga útil. E no restante, vamos retirar aqui uma parte para fazermos a saia, onde fixamos as aletas. Quanto à altura do bico, isso é muito variável. Não existe nenhuma determinação matemática que te garanta a melhor combinação prévia de parâmetros, né? Como, por exemplo, de tamanho do bico. Minha sugestão é usarmos aproximadamente 20 centímetros do comprimento entre o topo da garrafa e cerca aqui, mais ou menos metade dela. Isso aqui dá mais ou menos 20 centímetros. Tá? Mas, como eu disse, isso é completamente variável. Bem, vou fazer com menos, aliás. Vou fazer com 15 centímetros. Para sabermos cortarmos com bastante precisão onde queremos, minha sugestão é sempre usar um transferidor. Essa folha funciona como um transferidor, pois quando enrolamos ela ao redor da garrafa e fazemos com que a borda do papel, né, circunde inteiramente a garrafa, isso garante que, se a gente passar uma caneta pontilhada aqui, estamos fazendo uma marca exatamente perpendicular ao corpo da garrafa. Deixa eu conferir aqui para ver se deu mais ou menos 30 centímetros, 15 centímetros. Ah, aqui, perfeito. 15 centímetros. Vou fazer uma linha tracejada para orientar o corte que eu vou fazer. Pronto. Marquei
o local onde eu vou fazer o corte, a 15 centímetros do topo, vou fazer um pequeno furo com a ponta do estilete. E agora, com a tesoura, cortamos. Minha sugestão é fazer o corte no sentido anti-horário. Tente fazer no horário que você vai ver que a dificuldade é maior. Então, colocamos a ponta ali e agora é só seguir as marcações que fizemos. Pronto, aqui está então o que será o bico do foguete, a ponta do foguete. Mas como você sabe, se ficar torto assim, não é um foguete. É qualquer coisa, mas não é um foguete, porque não tem simetria. Então é importantíssimo que o bico do seu foguete esteja perfeitamente alinhado com o corpo da garrafa. Isso é muito importante, para que você tenha então o máximo de alinhamento aqui no corpo do bico com o foguete propriamente. Só que a ponta de cima aqui tem que ter uma tampinha. Deixa eu ver se eu peguei uma tampinha. Está aqui, uma tampinha. Porém, se lançarmos sem nenhum peso adicional aqui dentro da ponta do foguete, ele vai voar. Porém, qualquer ventinho pode tirá-lo da trajetória que você escolheu para fazer o lançamento. Assim sendo, recomendo colocarmos uma pequena massa aqui na ponta do foguete, que terá como também finalidade, então, deslocar o centro de massa do seu foguete um pouco mais para a ponta dele e com isso dar mais estabilidade ao voo do mesmo. Então, para isso eu sugiro simplesmente pegar aquele balãozinho do qual retirei o biquinho para fazer a base de lançamento e preenchê-lo com um pouco de água. A água está disponível em qualquer lugar, mas também nada impede que você pegue um saquinho plástico e coloque um pouco de areia dentro ou uma pedrinha, né? Enfim, vamos colocar um pequeno volume de água, mais ou menos tal qual um ovinho de galinha do tamanho pequeno, apenas para dar um pouco mais de estabilidade ao voo do seu foguete. Então, coloquei aqui o balãozinho e agora vou apertar a garrafa e fazer a água entrar no balãozinho. Mas o importante é que o balãozinho fique com a água bem comprimida na sua parte inferior. Então, vou comprimindo aqui a água, apertando, girando, para fazer uma bolinha bem comprimida lá no fundo do balãozinho. Aí damos um nó, fazemos um nó aí bem lá para baixo. Pronto, então a água ficou bem comprimida aqui, não um balãozinho comprido. Por que isso tudo? Pois, se o balãozinho ficar muito comprido, ele vai ficar balançando aqui dentro durante o voo. E não podemos ter nada balançando dentro do foguete durante o voo. E olha, além disso, eu vou puxar ao máximo possível aqui o balãozinho de água para que ele entre o máximo possível dentro da boca do bico da garrafa. E agora sim, vamos fechar. Vamos cortar aqui o excesso, inclusive, da pontinha do balão. Eventualmente, esse balãozinho de água pode explodir durante os seus lançamentos de foguete, pois quando o foguete retorna ao chão, o impacto é muito grande, eventualmente ele pode estourar. Então, tenha de reserva seus saquinhos plásticos ou balãozinhos para fazer substituição. Nada impede que você faça um teste também, lançando o foguete sem nenhum peso adicional na ponta. É claro que se você puser aqui uma massa muito grande, seu foguete vai ficar muito pesado. Vai ficar muito estável, certamente, mas vai ficar muito pesado e não vai voar muito. Então, a massa é a menor possível. Aqui um ovinho de codorna, um pouquinho mais, do tamanho do ovinho de galinha, é suficiente para dar estabilidade ao voo do seu foguete.
Muito bem, então vamos fixá-lo aqui em cima, o mais alinhado possível com o corpo da própria garrafa. Então, essa parte é muito importante. Vou rolar aqui para ver se está girando corretamente. É que a garrafa está ligeiramente amassada também. Ok. Aparentemente está quase bom. Opa, desregulei aqui. Então, como eu disse, essa altura aqui é muito variável. É um parâmetro livre. Você pode fazer mais baixo ou mais alto. Vou colocar aqui uma fita isolante, uma fita adesiva. Pronto, então a ponta do foguete já está pronta. Falta colocarmos agora as aletas. As aletas têm a função de transportar o centro de pressão do foguete para a parte de trás dele. O foguete é mais ou menos como uma flecha de um índio. Na ponta tem a pedra, que é perfurante, mas também é mais pesada, e atrás tem as penas da ave, né, que ele coloca atrás para dar estabilidade ao voo. Senão a flecha iria dando cambalhotas e não serviria para nada. A mesma coisa o seu foguete, ele não pode dar cambalhotas durante o voo. Não pode, inclusive, ir rabiando que nem um peixinho, como dizemos. Para isso, as aletas são muito importantes. Se não tiver aletas, não vai funcionar. Mas se elas forem grandes demais, só vão atrapalhar. Então, elas precisam existir, mas de um tamanho adequado. Qual é o tamanho adequado? Bem, a rigor, ninguém sabe. Então, tentativa e erro é a melhor maneira de você descobrir o melhor tamanho e forma das suas aletas. Grande não serve. Pequena demais também não serve. Quantas aletas? 3, 4, 5, também não há um número pré-determinado. 2 é muito pouco. 10 é demais. Então, é alguma coisa entre isso. Nós vamos fazer com 4. Mais fácil de fixar, 2 a 2 diametralmente opostas. Eventualmente, você poderia pensar em fixar as aletas aqui no próprio corpo do foguete. Não é? Porém, você consegue colocar as aletas um pouquinho mais para trás se fizermos uso de uma saia, que vai dar um melhor acabamento, vai prender melhor, inclusive, as aletas na saia e essa no corpo do foguete. Então, uma saia é um disco que vamos retirar do resto da garrafa, da qual tiramos a ponta do foguete. Vamos colocar aqui. E como aletas, vamos utilizar esses pedaços que eu já trouxe recortados de pastas, né, plásticas, aquelas que têm os elásticos e que se compram em papelaria. Se você quiser deixar mais resistente, eventualmente você pode colar uma na outra e vai ser um material um pouquinho mais rígido. Se quiser usar papelão, também pode usar papelão. A desvantagem do papelão é que ele é mais grosso, oferece maior resistência ao ar, né, durante o movimento, e se molhar, estraga, né? Pode amassar todo também, etc. A vantagem da aleta de plástico é que pode cair dentro da água, inclusive, não vai se estragar, né? Então, isso aqui é perfeitamente transportável, digamos, as aletas de um foguete para o outro. Depois de vários lançamentos, o seu foguete se estragou todo, né? Então, você precisa substituí-lo. Mas as aletas é só reaproveitar, ok? Então, vamos retirar uma saia cuja largura seja igual à largura aqui da nossa aleta, bem, cujo tamanho também é arbitrário. Eu fiz elas aqui com 8 centímetros de largura, 8 de comprimento, um quadradinho de 8 centímetros por 8.
Também fiz já 4 cortes aqui de 2 centímetros, de modo que nós vamos dobrar aqui 2 centímetros essas asinhas, né? 2 para um lado e 2 para o outro, de forma alternadas. Então, esta será a área de contato da própria aleta com o corpo da garrafa. Tá? Então, essas asinhas servem para ajudar na fixação. Então, vamos fazer isso com todas elas. Quanto à forma da aleta, aqui está um quadradinho, mas pode ser forma triangular também, pode ser forma retangular. Você pode improvisar um pouquinho, não se preocupe quanto a isso. Pronto, aqui estão as 4 aletas, 8 centímetros, então vou retirar aqui uma saia com 10 centímetros, ou seja, vai sobrar um de cada lado. Então, vamos marcar aqui 10 centímetros, fazer uma marquinha. Vamos pegar o nosso marcador aqui, nosso transferir, marcando uma linha tracejada para facilitar o corte. Novamente, a ponta do estilete só para fazer um pequeno furo. Tesoura, cortando no sentido anti-horário. Pronto, aqui está a saia. Porém, queremos fixar as aletas de dentro para fora, de modo que precisamos marcar ainda na saia, vamos fazer 4 traços diametralmente opostos e recortar com 8 centímetros esses traços, de modo que a aleta entre de dentro para fora. Então, para isso, recomendo fortemente que use um gabarito. Então, a nossa saia tem 10 centímetros. Vou fazer aqui um cilindro de papel também com 10 centímetros. Aqui. Colocamos ao redor da saia plástica, vemos qual é o comprimento. Fiz uma marca e agora faremos o corte ao longo do comprimento. Pronto, então aqui está a saia que pode circundar o nosso anel de plástico. Para saber onde cortar o anel de plástico, vamos fazer a marca primeiro aqui na folha de papel. Para isso, vamos ver qual é o comprimento. Então, o comprimento 31,2 centímetros. 31,2 centímetros, vamos colocar 4 letras. 7,8 centímetros será o espaçamento entre cada uma das aletas.
7,8. Então, vamos marcar aqui os pontinhos correspondentes. Como as aletas têm 8 centímetros, estou riscando aqui 8 centímetros. Então, aqui. Então, nessas posições, teremos que fazer os cortes na própria saia de plástico. Então, para isso, vamos fazer isso. Fixar com um durex, para que ela não se mova. E aí faremos as marcas no próprio plástico. Então, pedaço de durex. E agora riscamos lá dentro do plástico, onde estão as linhas vermelhas. Pronto, então, com o gabarito, marcamos na saia plástica os lugares sobre os quais temos que fazer os cortes para fazermos entrar a saia, aliás, a aleta de dentro para fora. Vou fazer um pequeno furo em cada traça, em cada risco, para depois colocar a tesoura. Recortei o primeiro, vou mostrar como vai ficar. E aqui dentro vou fixar com um durex e as aletas então estão, como eu mencionei, entrando de dentro para fora. Quando colocarmos, cadê o foguete? Aqui. Essa aqui é a ideia. A rigor eu vou tirar esse biquinho aqui, vou cortar da metade aqui à metade daqui. Antes de fixar as aletas ali na saia, eu marquei aqui um triângulo e vou cortar as pontinhas. Se quiser, pode fazer menor, pouco maior, não vai mudar muito. Eu marquei aqui, como aqui em cima temos 6 centímetros, marquei aqui também 6 centímetros. Então, vou retirar um triângulo de 6 centímetros de cada lado, de cada uma das aletas. Mas, como eu disse, isso daqui é um tanto quanto arbitrário. O que não pode ser a aleta ser muito grande. Desse tamanho que ela está aqui, você vai ouvir um barulho enorme, ela fazer psh, chacoalhando durante o voo. Então, vamos reduzir um pouco o tamanho delas, de modo que não percam o seu efeito e não atrapalhem em nada o voo do seu foguete. Pronto, retiramos 4 biquinhos. Vamos colocar agora de dentro para fora e fixar essas asinhas aqui na parte interna da saia. Se quiser, pode colocar um durex só, mas seria preciso a ajuda de algumas pessoas para fazer isso. Mas se colocarmos pedaços pequenos de durex, fixando cada uma 2 pedacinhos, demora mais, porém se pode fazer sozinho. Então, um pedacinho, outro pedacinho de durex, que eu deixei já recortado aqui. Então é isso que queremos fazer. Vou colocar as outras 3 nos outros rasgos que já fizemos. Ok, finalizamos, colocamos as 4 aletas ao redor da saia. E agora é só colocar a saia no próprio foguete. Está pronto o seu foguete. Precisamos, claro, colocar uma fita adesiva aqui, fixando um pouquinho mais a própria saia no corpo do foguete.
E com isso está pronto o seu foguete. Então as aletas vão trazer o centro de pressão, o arrasto do foguete durante o seu movimento para trás e a bolinha cheia de água desloca o centro de massa do foguete para frente. Se quiser fazer um pequeno teste de voo do seu foguete, a minha sugestão é fixar um barbante no centro de massa e girar em torno da cabeça. Vamos utilizar, inclusive, o barbantinho que fixamos aqui no próprio mecanismo de disparo do foguete. Pegamos aqui a ponta, amarramos aproximadamente ali onde é o centro de massa e depois rolamos o fiozinho até que o foguete fique na horizontal. Vamos colocar. Então, obviamente, o centro de massa está mais para trás, deslocamos ligeiramente até encontrarmos o centro de gravidade do foguete. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Num certo momento, vamos suspendê-lo e ele vai ficar exatamente na horizontal. Um pouquinho mais. Então, dizemos que por aqui passa o centro de massa do foguete. Ou seja, toda a massa do foguete pode ser imaginada como estando concentrada num ponto aqui debaixo do barbantinho. Se quiser saber onde está o centro de pressão, coloque o seu foguete debaixo do sol, sob uma superfície plana, com o sol, digamos, a pino, e contorne a sombra dele. E depois recorte um papelão. O centro de massa do papelão recortado pela sombra do foguete coincide aproximadamente com os chamados centros de pressão. O importante é que o centro de pressão e o centro de massa estejam separados. O centro de massa, claro, na frente do foguete. Então, se o seu foguete está estável, você pode fazer o seguinte teste: girar o foguete sobre a sua cabeça. E a ponta do foguete vai ficar sempre na frente e a parte das aletas sempre atrás. Não sei se a câmera está conseguindo filmar, mas esse é um teste que você pode fazer sobre a estabilidade do voo do seu foguete. Tente fazer isso apenas sem as aletas, você não conseguirá. Ou sem a ponta do foguete, não conseguirá. Você não consegue estabilidade ao voo do foguete sem a ponta e sem as aletas. Assim sendo, está finalizado o seu foguete. A parte seguinte é carregá-lo com combustível. Vamos falar sobre 3 combustíveis. O primeiro deles já está dentro dele mesmo, é o próprio ar. Porém, você precisa comprimir esse ar, de modo que ele seja depois ejetado para trás em alta velocidade e, por reação, o foguete vai para frente no movimento balístico. Para fazer isso, você precisará de uma bomba de pressurização de pneus. Então, primeiro